O mês de fevereiro iniciou com o aumento de impostos em Santa Catarina. A reclamação vem dos empresários da Grande Florianópolis. É a mudança da lei do ICMS. Qual é a implicação dessa medida na arrecadação estadual, na atividade econômica? As nossas empresas perdem competitividade com isso? É o que você confere a partir de agora no debate desta noite no Conversas Cruzadas na TV Com. Hoje nós estamos na companhia do advogado Lucas Assis, assessor jurídico da Facisc. Também está aqui conosco o empresário Marcos Antônio Cardoso de Souza, vice-presidente da Enfo CDL São José. E também nós recebemos o advogado da área tributária, Gustavo Amorim. Estamos aguardando a presença, deve estar chegando a qualquer momento, o diretor de administração na Secretaria Estadual da Fazenda, Carlos Molim. Senhores, obrigado pela atenção de todos hoje aqui conosco no Conversas Cruzadas na TV Com. Tem um oferecimento de Senge, em defesa do profissional da engenharia sempre. Restaurante Ostradamus, ostras depuradas. RDO, visite o apartamento decorado do Apoiano em Palhoça. Põe na conta aqueles, a prazo o primeiro pagamento em 2013. Companhia da Moda, há 20 anos sendo a sua melhor companhia. Qual é a bronca, Marcos? O que mudou com o ICMS que provocou nota e uma manifestação pública contrária àquilo que vocês consideraram o aumento da carga tributária aqui no Estado? Boa noite. Boa noite, Renato. Boa noite, colegas de debate, telespectadores. Bom, a bronca e a reivindicação da classe empresarial tem como base, primeiro, a promessa do governo do Estado, quando então em campanha, de que não haveria nenhum tipo de aumento de impostos, muito menos criação de novos impostos. Sabemos que o ICM não é uma criação de um novo imposto, mas é uma criação de uma nova vertente para cobrança de impostos, né? Então a nossa reivindicação é que esse decreto seja revogado, que o governo do Estado possa voltar atrás. Nós imaginamos que isso faça parte de um planejamento de recuperação em função da equalização do IPI de importação, que foi uma mudança que entrou em vigor agora em janeiro, mas que, de qualquer forma, não justifica. Nós, diante do quadro econômico que nós temos hoje, não só em Santa Catarina, mas no Brasil inteiro, nós não podemos mais aceitar que a máquina pública seja financiada por aumento de impostos. Nós precisamos que esses impostos possam ser ampliados com o aumento da economia, com o aumento da produtividade. Da arrecadação, e não da atividade econômica. Com a imposição de mais taxas, impostos, enfim, de novas formas de arrecadação, né? Então nós somos efusivamente contra isso e esperamos que o governo tenha sensibilidade e volte atrás o quanto antes e reveja isso, ou o que é o nosso pleito principal, revogue esse decreto. Vamos explicar para o nosso telespectador o que mudou na prática. Quem é que vai pagar essa conta? O que mudou na prática? Que tipo de atividade, que tipo de transação vai provocar um aumento de imposto pago? Boa noite. Boa noite, Renato. Boa noite, colegas de bancada. Em primeiro lugar, essa legislação ela está gerando uma série de polêmicas. Várias entidades estão questionando a sua validade, a sua aplicabilidade e, inclusive, estão com dúvidas a respeito de quais situações e quais hipóteses ela vai se tornar aplicável. E, sendo aplicável, quais os prejuízos que ela traz. Se vai ser um prejuízo meramente financeiro ou se há efetivamente financeiro no sentido de antecipar um recolhimento de imposto em algumas hipóteses, ou ainda se essas alterações elas vão aumentar efetivamente a carga tributária. Então, o que está gerando um dos motivos... boa tarde, boa noite. O que está gerando um pouco de polêmica também diz respeito, primeiro, à rapidez com que essa legislação foi editada e está sendo aplicada, e questões do ponto de vista econômico, já expostas brevemente ali pelo nosso colega, e também há questões jurídicas que talvez precisem ser melhor analisadas, porque elas estão gerando
dúvidas quanto à legalidade, quanto à validade dessas mudanças. Tá. Mas, enfim, discute-se ou um prejuízo financeiro ou um aumento financeiro no sentido de antecipar um imposto que depois vai ter crédito, ou se há um efetivo aumento da carga tributária. Essa, basicamente, é a discussão. Bom, E a quem se aplica. Claro, eu queria saudar aqui, agradecer a presença do diretor de administração na Secretaria da Fazenda, Carlos Roberto Molim, diretor de administração tributária. Obrigado pela sua atenção, boa noite, obrigado pela presença. Boa noite, Renato, boa noite aos demais colegas aí de bancada. Muito bem. O seguinte, a Facisc está incomodada com o que também com relação a esta nova regra? Boa noite. Boa noite. Nosso entendimento, ele vai de encontro ao entendimento da Enfro, né, no sentido de que essa atitude da Fazenda, além de aumentar consideravelmente a carga tributária para as pequenas e microempresas do Estado, ela é taxada de inconstitucionalidades e de ilegalidades desde a origem dela até o ponto final. Então, a Facisc, por meio dos empresários, por meio da Facisc, né, vão buscar também junto à Fazenda uma resolução desse decreto, né, para evitar que seja tomada alguma medida judicial para a revogação desse decreto. Tá, então é o seguinte, vamos esclarecer, e justamente o diretor da Fazenda pode nos ajudar aqui, o que prevê essa mudança, porque tem muita dúvida no ar, né? Se falou então no impacto para pequena e microempresa. O que diz essa nova regra? A nova regra, ela estabelece a equalização da alíquota entre a operação interna e a interestadual. Isso já é uma previsão da própria lei complementar que criou o Simples Nacional. Ela já prevê esse tipo de cobrança, tanto que essa cobrança já é feita por diversos estados, pela maioria dos estados. Apenas Santa Catarina era um dos poucos que não fazia. E o que ela faz é justamente isso. Vamos imaginar uma mercadoria que seja adquirida, um móvel, uma mercadoria que seja adquirida dentro do estado de Santa Catarina de um industrial local. A tributação é de 17%. O mesmo bem adquirido de outro estado, ele vem tributado a 12%. Então, o objetivo é equalizar essa carga tributária de entrada. Ele não afeta a carga de saída. A carga de saída permanece a mesma, no qual o empresário do Simples Nacional, ele tem a mesma carga, isso não modifica a sua saída. Então é o seguinte, antes para se comprar de outro estado, se pagava 12%? 12%. 12%, e vai se passar a pagar 17%. Isso, o que se paga é a diferença entre a alíquota interestadual e a interna. E o objetivo disso é muito claro, você protege a indústria local. Porque é claro que o contribuinte, ele busca a situação em que ele encontre o menor preço. E, em razão desse diferencial, é que há uma perda de competitividade por parte da indústria local. Então o senhor acredita que, em função dessa mudança, não tem mais sentido você comprar em outro estado com a alíquota menor, e já que o imposto é o mesmo, compra aqui dentro? Isso, exatamente. Isso pode gerar uma atividade econômica maior, ou para a empresa, que a empresa vai ter que pagar mais, né? Aqui quem compra, aí que está, né? A questão, será que isso vai aquecer a economia, ou de repente vai aumentar o custeio da empresa que tinha um fornecedor, por exemplo, Renato, em outro estado? Só para ter uma ideia de números, que eu acho que os números nos ajudam um pouco a compreender. No mês de janeiro de 2013, as empresas do Simples Nacional, que estão mais objeto de discussão. Tá. Isso. Elas adquiriram em operação interestadual mercadorias que estarão sujeitas, a partir de agora, ao diferencial da alíquota. Tá. Elas adquiriram aproximadamente R$1 bilhão de mercadoria. Em qual período? Isso, no mês de janeiro. Tá. Então você imagina, toda essa movimentação, ou pelo menos uma parte dela, ela passará a ser realizada dentro do Estado. Ou não, mas se não tivermos opção, se não tiver o fornecedor, né? Depende. O principal item que vem de fora é a indústria têxtil. Que nós temos uma pujante indústria têxtil. Nós temos 20% da indústria têxtil nacional está aqui. Então isso defende essa indústria. E vários outros setores
que também são afetados pela concorrência. E aí eu cito área de laticínios, área de imóveis, que são setores que já por diversas vezes recorreram à Secretaria da Fazenda na busca de uma solução para o problema da concorrência com a mercadoria que vem de fora do Estado. É importante ressaltar que com essa medida, então, a gente acaba incentivando, estimulando a atividade econômica dentro do Estado, de um lado, e de outro lado nós defendemos a indústria local. Também tem um aspecto que nos outros estados essa medida já foi adotada, ela já foi questionada juridicamente, o STJ se manifestou de forma contundente, dizendo que a medida ela é tanto prevista na Lei Complementar 123, que é a Lei do Simples Nacional, quanto é uma medida necessária para fazer essa equalização. Renato, certo? Com licença, desculpa. Pois não, fique à vontade. Essa questão que o representante da Fazenda tocou agora da Lei Complementar 123, que autoriza a opção pelo recolhimento antecipado, né? Ela, inclusive, como o senhor disse, já foi discutida judicialmente em outros estados, né? E eu trouxe aqui uma decisão, tá, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que revogou o decreto daquele estado, que era nos mesmos termos do decreto catarinense, tá? E, além disso, colacionou diversas jurisprudências, se não me engano, 3 delas do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e uma do Superior Tribunal de Justiça também, no mesmo sentido, declarando pela inconstitucionalidade dessa cobrança, por 2 motivos. Primeiro, que em razão da Lei Complementar 128, né, que foi quem alterou a Lei Complementar 123, autorizando os estados, facultando aos estados que realizassem essa cobrança antecipada do diferencial de alíquota, ela, por si só, já é taxada de inconstitucionalidade por não respeitar o princípio da não cumulatividade e da vedação à bitributação. Mas não foi declarada inconstitucional. Não, ela não. Está plenamente vigente. Está plenamente vigente, sim. E até por questões de debate, eu prefiro manter assim, porque nós chegaremos numa problemática que o nosso decreto traz, tá? Além, na verdade, dessa questão da Lei Complementar 128 de 2008, ao meu ver, no entender da FACISC, ser uma lei complementar inconstitucional, apesar dela ainda estar vigente, tá? O próprio decreto exarado pela Secretaria da Fazenda de Santa Catarina, ele mesmo é inconstitucional também, porque não seria a via cabível para implementar essa medida, né? Ou seja, não seria através de decreto que isso deveria ter sido implementado, deveria ter sido implementado, sim, através de uma lei ordinária, não através de decreto. Mas foi. Foi? Qual é o número da lei? Lei ordinária, a lei que regulamenta e que trata do ICMS em Santa Catarina, ela foi alterada no ano de 2009, especificamente para que houvesse a cobrança. Tá. Então, isso já aconteceu anteriormente. Isso, é claro que a Secretaria da Fazenda não adotaria uma medida de uma forma irresponsável sem ter toda uma análise jurídica da situação. Então, nós fizemos esse estudo. A lei estadual, a lei que rege o ICMS, ela foi alterada no ano de 2009 para essa finalidade. Eu admito que eu não tenho conhecimento dessa lei ordinária, né? Mas, apesar disso, outro ponto seria também o princípio da anterioridade, que não foi respeitado, né? Uma vez que a lei foi publicada no dia 30 e começou a valer já no dia 1º, sem dar tempo de os micro e pequenos empresários se prepararem para uma taxação maior, que chega a aumentar 10% da carga tributária dessas empresas, né? Essa questão parece que pegou todo mundo de surpresa. Bom, então um assunto para daqui a pouco, depois do intervalo. Eu tenho 2 dúvidas aqui para a gente debater daqui a pouco. A primeira, o Estado, ele é obrigado a fazer isso? Ele é obrigado a fazer isso, o Estado, ele tinha a opção de não fazer. E a segunda questão é a seguinte, nós consideramos este ato aumento de carga tributária, algo que é abominável pelo setor produtivo e empresarial brasileiro. O cidadão brasileiro não tolera mais, né? Aumento de carga tributária. O que a gente está constatando dessa alteração do ICMS é aumento de carga tributária?